Pai do Senhor para todos, mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o pastor Ronald de Janilson. Muito bem-vindo para você que chegou pela primeira vez aqui, está assistindo esse vídeo. Espero que você goste dos nossos conteúdos e fique conosco. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante: como receber o batismo com o Espírito Santo. E para sermos mais específicos, eu vou falar sobre 5 passos para receber o batismo com o Espírito Santo. Temos visto nos dias atuais que não se busca mais o batismo com o Espírito Santo como antes. As pessoas chegavam nas igrejas pentecostais e logo eram incentivadas a falar em línguas estranhas e começavam a buscar o batismo com o Espírito Santo. Hoje não tem se dado tanto ênfase às questões espirituais, infelizmente, nas igrejas, portanto, não se busca mais como antes. Quando eu falo isso, eu falo nas igrejas pentecostais, na sua grande maioria. É claro que sempre existem as exceções à regra. Então vamos lá. Mas antes de falar especificamente do assunto, de ler o texto, eu quero pedir para você que gosta desse tipo de conteúdo, que se inscreva aqui no canal, se ainda não é inscrito. Clica no sininho para receber as notificações e dá o like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e assim repasse para mais pessoas. Também, se você gostar do vídeo, eu peço que você compartilhe com pelo menos 3 pessoas que também serão tocadas e abençoadas no nome de Jesus. Vamos lá, o texto da palavra de Deus. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39, para entendermos o assunto. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Atos 2:39 trata-se de um texto que fala-nos sobre a promessa do batismo com o Espírito Santo. E escrito está que essa promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então falava daquelas pessoas, dos filhos daquelas pessoas que estavam dentro daquele contexto, mas também dos que estavam longe, e também aqueles que o nosso Senhor viesse a chamar. Aí nós nos enquadramos nessas pessoas, né? Os discípulos de Jesus dos dias atuais, em toda a época da Igreja de Cristo na Terra. Então vamos lá, como receber o batismo com o Espírito Santo? O que fazer para receber o batismo com o Espírito Santo? 5 passos eu vou trazer para você nessa hora. Em primeiro lugar, a pessoa que quer receber o batismo com o Espírito Santo, ela deve crer. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, está em Hebreus 11:6. E a Bíblia diz em Marcos capítulo 11, versículo 24, por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede, receber e tê-las-eis. Então tudo que você pedir em oração, se você crer, você vai receber. Isso foram palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não adianta buscar o batismo sem crer. E para crer, muitas das vezes é necessário você ter uma compreensão real do que é. É como uma pessoa que vai buscar a cura sem acreditar propriamente na cura. Ela primeiro precisa ouvir sobre a cura. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. A pessoa ouve, aprende, então aquela fé é gerada e a pessoa crê e recebe a cura. O batismo com o Espírito Santo funciona do mesmo jeito. Se não crer, não tem como receber. Então o primeiro passo é crer. Você precisa crer para poder receber o batismo com o Espírito Santo. O segundo passo que eu quero trazer para você de como receber o batismo com o Espírito Santo é buscar constantemente. Não tem como ser batizado com o Espírito Santo sem buscar, sem oração. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, está escrito: orai sem cessar. Um texto bem rápido, mas poderoso, que nos traz a chave que abre qualquer tipo de porta, resolve qualquer problema e, inclusive, traz o batismo com o Espírito Santo sobre a vida daqueles que não são batizados. É orar sem cessar, é buscar constantemente. Então, quer ser batizado com o Espírito Santo? Consagre sua vida, busque a Deus, ore a Deus, tire períodos longos de oração na igreja, em casa, no monte. Se você tiver um monte aí na sua cidade,
que os irmãos gostem de ir, suba ao monte, vá para o círculo de oração, busque constantemente que Jesus vai lhe batizar. Terceira coisa, que já deu uma pincelada logo no início, é entender o que é o batismo com o Espírito Santo. Como se vai receber algo que você nem entende o que é? Então, em Lucas capítulo 24, versículo 49, diz assim: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficais, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então Jesus mandou ficar na cidade de Jerusalém até receber o revestimento de poder. Batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder. Eu estou aqui vestido, né, apenas com uma camisa, né, e se eu colocar aqui um casaco ou um paletó, eu vou estar revestido. Então isso é o batismo com o Espírito Santo. Se você aceitou Jesus, já recebe a pessoa do Espírito Santo, já recebe o selo do Espírito Santo, que tem muita gente que faz confusão entre o selo e o batismo. O selo do Espírito é uma coisa, o batismo com o Espírito Santo é outra coisa. No outro vídeo eu posso falar só sobre a questão do selo. Então, o batismo com o Espírito Santo é ser revestido de poder. Quando Jesus batiza os discípulos com o Espírito Santo, o revestimento traz a eles capacitação de começarem a pregar o Evangelho de forma mais poderosa. A partir já do capítulo 2 ainda de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, capítulo 4, 5, e assim a igreja vai crescendo. Todos os dias o Senhor vai acrescentando pessoas à igreja primitiva. Em quarto lugar, como receber o batismo com o Espírito Santo? Você tem que compreender como receber. Então se recebe o batismo com o Espírito Santo compreendendo como receber e o que é. Aí esse quarto tópico, ele se junta um pouco ao terceiro, entender o que é o batismo com o Espírito Santo, compreender o que é e como receber. Atos 2 e 4 está escrito: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, qual é o problema que eu tenho percebido, né, nesse tempo todo que eu prego o Evangelho, quase 15 anos que pastoreio igreja? A gente percebe que muitas pessoas não recebem o batismo com o Espírito Santo por não compreender realmente o que é. Então, a Bíblia diz em Atos 2 e 4, que acabamos de ler, que todos foram cheios do Espírito Santo. Eram 120 crentes, né, lá em Atos capítulo 2, versículo 4, que estavam reunidos num cenáculo, que era a parte da cozinha da casa naquela época, e eles começaram a falar em outras línguas. Veja que o Espírito Santo encheu, mas quem falou em outras línguas não foi o Espírito Santo, foram eles. Então, diz conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, no final do versículo. Então o Espírito Santo concede, mas não é o Espírito Santo que fala na pessoa. O Espírito Santo concede, ele coloca na mente do crente, mas o crente tem que falar, tem que abrir a boca. Então muita gente fica esperando o Espírito Santo vir e forçar praticamente a pessoa a falar em línguas estranhas, falar por ele, fazer por ele o que é para ele fazer. Então temos que jogar fora esse tipo de entendimento errôneo e até mesmo a tradição, né, coisas costumeiras de antigamente, como por exemplo, a pessoa quando recebe o batismo do Espírito Santo vê uma bola de fogo descendo, é o que se ouvia falar antigamente. Fulano foi batizado com o Espírito Santo, saiu pulando dentro da igreja, passou um dia inteiro falando em línguas estranhas. Isso são experiências, cada um tem uma experiência específica. Mas para ser batizado com o Espírito Santo não é necessário que a minha experiência seja igual ao do irmão fulano, beltrano. Cada um tem uma experiência específica. Mas o que está escrito é isso. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então é você que tem que falar. Então quando você que não é batizado ainda estiver na igreja ou no monte ou em casa orando e vier a línguas estranhas na sua mente, você está sentindo a presença de Deus, fale em línguas estranhas. Mas é parecida com a língua estranha que o irmão fulano fala. O Espírito é o mesmo Espírito. Então não tem problema se parecer ou não com a língua que outros irmãos falam. Se vier na sua mente, fale em línguas estranhas. Deixe fluir a presença de Deus na sua vida e com certeza você será abençoado e cheio de Deus. Em quinto lugar, para encerrar, tirar a ansiedade. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, está escrito o seguinte: lançando sobre ele
toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Se você quer receber o batismo com o Espírito Santo, você tem que lançar fora toda a ansiedade. A ansiedade atrapalha de recebermos qualquer coisa da parte de Deus, inclusive o batismo com o Espírito Santo. Ansiedade é sofrer por antecipação. É a pessoa ficar preocupada com algo que tem para resolver amanhã, daqui a um mês, ou algo que quer receber. Então a pessoa já está sofrendo por aquilo ali. Deus não trabalha na ansiedade. Tire a ansiedade, se aquiete. Aqui eu vou contar rapidamente uma experiência própria minha. Passei cerca de quase 5 anos buscando o batismo com o Espírito Santo constantemente, mas a ansiedade me atrapalhava. Quando eu me tranquilizei, continuei buscando, mas tranquilo, quando Jesus quiser, no momento certo, Ele vai fazer. E não é que Ele não queira, Ele quer, mas são os nossos sentimentos, entre eles a ansiedade, que atrapalha Jesus de fazer. Então, se você seguir esses 5 passos, entre eles a ansiedade, certamente Jesus lhe batizará com o Espírito Santo. Agora, para concluir esse vídeo de hoje, eu quero deixar claro que existe um pensamento, ou até mesmo uma doutrina, um ensinamento, né, dos reformados, como os nossos irmãos presbiterianos, que nós temos o maior respeito, e outros, de que nos dias atuais não se tem mais línguas estranhas, batismo com o Espírito Santo. Por quê? Eles pegam o texto de Atos dos Apóstolos, né, no capítulo de número 2, a partir do versículo 4 que lemos, aí vai para o versículo 5. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Versículo 6. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Versículo 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? 8. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? 9. Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. No 10. Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Então, aquele povo que estava ali em Jerusalém, fazendo ali aquela visita na cidade de Jerusalém, eles ficaram admirados porque os apóstolos, os discípulos, começaram a falar em línguas de nações que eles não conheciam aquele idioma. Então, a princípio, no momento da inauguração da igreja, houve-se muitas línguas de outras nações. Então, por isso, alguns chegam a dizer que batismo com o Espírito Santo, ou as línguas que se falava naquela época, hoje não existem mais, porque eram línguas de outros idiomas, de outras nações. Porém, a questão é que havia uma finalidade de Deus com o batismo com o Espírito Santo naquele dia, em Atos capítulo 2. Havia uma finalidade para aquele momento. Mas quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, está escrito assim: porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então esse versículo deixa claro que tanto se pode falar em línguas de outras nações, mas também existe a língua estranha, sendo ela desconhecida. E quando alguém fala essa língua estranha, não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende. Em espírito fala em mistérios. Ou seja, somente Deus entende aquela língua. Então, línguas estranhas pode ser tanto línguas de outros idiomas que a pessoa que está falando nunca estudou, como pode ser uma língua falada em mistério que somente Deus entende. Então, o batismo com o Espírito Santo é para hoje. E outra questão importante de se entender é que quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, ela pode não receber na hora o dom de variedade de línguas. A Bíblia fala de 9 dons espirituais, que está em 1 Coríntios capítulo 12, entre eles está o dom de variedade de línguas. Quando se recebe o batismo com o Espírito Santo, se falar somente uma expressão em línguas estranhas, a pessoa não tem ainda o dom de variedade de línguas, mas já foi batizada com o Espírito Santo. Agora, a evidência de ser batizado com o Espírito Santo é falar em línguas estranhas. Tem que falar, ainda que seja somente uma sílaba, uma expressão, mas tem que falar em línguas estranhas. Se falar em adversidade de línguas,
aí a pessoa já recebeu o dom de adversidade de línguas. Então espero que você possa ter compreendido que o batismo com o Espírito Santo não é um dos 9 dons espirituais. É um dom, mas não é um dos 9. É um dom no sentido de que é uma dádiva de Deus concebida aos integrantes do seu corpo, a sua igreja na terra. Mas ainda não é um dos 9 dons espirituais de 1 Coríntios capítulo 12. Então que você possa buscar o batismo com o Espírito Santo, buscar os dons espirituais, como Paulo ele incentiva em 1 Coríntios 12, porque a igreja precisa desses dons para que a igreja possa ser cada dia mais, a cada dia edificada para a glória do nome de Jesus. Então, Deus abençoe sua vida, eu espero ter contribuído com o seu crescimento espiritual, com o seu conhecimento teológico. Se você gostou, como eu pedi no início, compartilhe. E eu ainda quero pedir para você, aqui embaixo, eu vou deixar alguns links, entre eles alguns cursos teológicos, como o curso Pregador de Qualidade, sobre homilética, arte de pregar. Aqui tem um curso sobre hermenêutica, doutrina da interpretação bíblica, o curso Qualidade Bíblica, muito bom, que você vai entender a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E aqui abaixo também você vai ter o Pix da nossa igreja, Assembleia de Deus Ministério Chamoil, que fica aqui em Pernambuco, na cidade de Gravatá, mais propriamente, e é onde você pode estar contribuindo com essa obra. Então Deus abençoe tua vida, tua casa e tua família, em nome de Jesus.